pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Iniciante em Design de Sobrancelhas, o Design que Transforma. Se você perdeu as outras aulas desse curso, eu vou deixar a playlist aqui abaixo para que você possa clicar e assistir as aulas anteriores, porque essa aula é contínua, então se você não assistiu as outras aulas, você não vai conseguir entender. Então, se você não assistiu ainda, clique aqui abaixo e aproveite o conteúdo. Então, gente, eu tô aqui com a cabeça de treino. Essa é uma boneca que você encontra em lojas de cosméticos. Tem no Mercado Livre. Vou deixar aqui embaixo no box de informações o link de um vendedor. Eu não comprei no Mercado Livre, tá? Mas comprar no Mercado Livre é bem tranquilo. Você só precisa ver a avaliação do vendedor. E qualquer coisa, se não chegar, você consegue pegar seu dinheiro de volta, tá? Então, vou deixar um aqui pra vocês verem. Custa em torno de R$40, mais ou menos. E é ótima para fazer treinamento. Quando você comprar a sua, ela vai vir sem sobrancelhas, tá? A minha tá com sobrancelha porque foi um treino de micro que eu fiz. Foi o primeiro treino de micro que eu fiz, então ela já tá aqui com a sobrancelha, mas a sua vai vir sem sobrancelha. Mas você vai seguir da mesma forma que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o eixo, tá? Vamos lembrar da aula passada. Só pra avisar pra vocês, ó, eu tô usando linha, tá? Linha de costura normal, ó, o carretel tá aqui. E eu gosto de enrolar assim no meu dedo pra me dar mais firmeza. Você pode até partir aqui do carretel se você quiser. É mais indicado quando você tá lidando com o cliente, né? Mas aqui na boneca eu não vou partir, não. E eu tô passando aqui, ó, uma ponta de lápis dermatográfico, ó. Eu passo ele assim, ó, pra sujar a minha linha. E eu sempre tenho uma ponta separada ou um pedaço do lápis para eu fazer isso daqui. Porque se eu fizer isso aqui no lápis que eu vou finalizar as marcações, eu posso estragar a ponta, fica tudo comidinho, tá? Então, eu sujo a linha e começo pela marcação do eixo, ó. A boneca, ela não desliza como a pele, tá? É um pouquinho mais difícil de riscar, mas dá pra você ter uma boa noção sobre o rosto de uma pessoa, tá? Ó, eu vou puxar, ó, aí eu pego meu dedo aqui em cima, ó, pressiono ele na pele e puxo pra cima, ó, tô puxando com essa mão aqui, ó, essa daqui eu tô puxando pra cima, pra fazer a minha primeira marca. Como é na boneca, não tem a flexibilidade da pele, não marcou aqui embaixo, certo? Mas aí eu vou vir aqui, ó, e vou completar essa minha marcação. Quando a gente faz a marcação com linha, é importante que essa linha do eixo, ela esteja bem no centro e que vá até em cima na testa. Porque depois a gente vai vir com as outras linhas, elas precisam cruzar com essa daqui, tá? Aí agora eu vou marcar o ponto inicial. Como eu falei pra vocês, vocês podem vir no ossinho lateral do nariz, ó. Tá vendo aqui o meu dedo, ó? Eu venho com a linha, pressiono ela bem no ossinho do nariz, nesse ossinho lateral do nariz, e puxo lá em direção à testa. Vai passar pelo início da sobrancelha e puxar em direção à testa, tá? Ó, de um lado e do outro, ó, aqui no cantinho do nariz, puxando em direção à testa. Depois eu reforço essas marcações porque a boneca ela não tem oleosidade na pele, então não risca tanto a linha, tá? Então, marquei os primeiros pontos. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso vir com o paquímetro e conferir se as distâncias estão corretas, tá? Aqui na boneca não vai dar tão certo porque é uma boneca, o nariz é mais fino. Enfim, o rosto não é do tamanho do rosto de um ser humano. Vai dar um pouquinho menos, ó. Vai dar 1,5, certo? Se fosse uma pessoa, daria algo em torno de 1,8 e 2, tá? Se der menos que 2, você pode aumentar um pouco a distância. Aí como é que você faz? Você vem a partir da linha do meio e marca 1 centímetro para cada lado para determinar o início. A sobrancelha ela não é indicado que fique tão junta, fique com espaçamento menor do que 2 centímetros, tá? Como eu expliquei na aula anterior. Agora, eu vou marcar o ponto final da minha sobrancelha. E aí é arco do cupido, cantinho do nariz e final dos olhos, como eu tô mostrando aí pra vocês, ó. São os 3 pontos de referência. Eu tô puxando sempre com esse dedo aqui, ó. Eu puxo a linha pra cima porque daí eu consigo marcar. Eu posso fazer a mesma coisa do outro lado ou eu simplesmente posso pegar a medida desse lado,
com o meu paquímetro, ó, e marcar desse outro lado, para garantir que as duas sobrancelhas vão estar terminando no mesmo lugar, tá? Ó. Aí é só marco ali com lápis dermatográfico. Marca. Depois eu venho com a linha e reforço essa marcação. Só fiz um tracinho ali pra me guiar, ó. E aí eu reforço, tá? Lembra que eu falei da simetria, que os dois lados têm que estar iguais, então a gente sempre confere com o paquímetro, tá? Agora que eu já tenho o início e o ponto final, eu preciso encontrar o ponto alto. Aí a gente pode utilizar o meio da íris do olho, como eu falei pra vocês, ou eu posso fazer o cálculo de proporção com o paquímetro. Eu vou medir a distância de um canto ao outro, dividir a medida por 2 e acrescentar mais 1. Aqui tá dando total de 6,3. Então, só pega a calculadora, ó, 6,3 divido por 2 mais 1, 4,15. Esse 15 não dá para colocar no paquímetro, certo? Então, eu coloco 4,1 no meu paquímetro. Se por acaso esse 4,1 você perceber que está um pouco fora do ponto alto natural da cliente, você pode arredondar, tá, gente? Por exemplo, se fosse 4, bateria certinho no ponto alto natural. Então, põe 4, não faz diferença. O que você não pode é mudar 1 centímetro, 2 centímetros, tá? Senão acaba perdendo a proporção. Mas se é 1 milímetrozinho aqui o ponto alto, não vai fazer tanta diferença. Mas aqui não, aqui tá certinho, ó. Então, aqui eu marquei os 3 principais pontos. Mas eu lembrei que a sua boneca de treino ela vai vir sem sobrancelhas. Então, vamos falar um detalhe aqui pra vocês. No caso de vir sem sobrancelhas, comece marcando as linhas de circunferência, tá? Como que seria isso? Você vai marcar 2 centímetros do canto lacrimal até onde será o início da sobrancelha. Então, pega uma régua ou um paquímetro, mede cerca de 2 centímetros e marca onde você quer que inicie essa sobrancelha. Por exemplo, eu quero que a minha inicie aqui, né? Onde já tá mesmo. Só que a sua vai estar sem sobrancelha. Então, você vai fazer uma linha aqui, ó. A primeira linha, que vai ser a linha da parte de baixo da sua sobrancelha. Vai fazer a segunda linha. Aí, você vê mais ou menos a espessura que você quer. Coloca. E a última linha é a linha de conferência de ponto alto, certo? Você vai colocar essa distância de acordo com o arqueamento que você quer. Se você quer uma sobrancelha bem arqueada, a distância entre ela e essa outra linha aqui, ó, vai ser maior. Quanto maior for a distância entre essa linha daqui e essa outra linha, mais arqueada será essa sobrancelha quando você finalizar o seu desenho, tá? Então, você que determina aí, só pra gente fazer os treinos das marcações, a distância entre essas linhas. Lembrando que a espessura de uma sobrancelha feminina, ela é de no máximo 9 milímetros e no mínimo 6 milímetros. Então, na hora de você marcar essas linhas aqui, a distância não pode ser maior que 9 e nem menor que 6 milímetros, tá bom? Então, marquei aqui as linhas de... Aí, eu já tenho também as minhas linhas de conferência, né, ó. Que é o segundo passo, que foi o que a gente fez lá na aula anterior. A outra linha é para conferir se o início tá na mesma altura do ponto final. Ou acima ou na mesma altura, ó. Vou marcar aqui, ó. Tá? E vou conferir. Tá batendo, ó. Ela tá ideal, né? Tá um pouquinho acima. Lembra que eu falei que ela não pode estar abaixo, ó? Aqui tá correto porque tá um pouquinho acima. Tá? Então, o outro ponto. Agora é que eu vou começar a fechar o meu desenho. E como que eu vou fazer isso? Eu vou começar fechando, vou virar a boneca, tá? Pra vocês verem melhor. Fechando essa parte aqui, ó. Essa linha, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que passar pelo tragus, que é esse ossinho aqui da orelha, tem todo mundo tem, né? O tragus, que é essa partezinha aqui. Você vai vir do meio do tragus, passando pelo ponto final, pelo ponto alto e indo em direção à linha do centro da testa. Na boneca fica mais difícil de fazer, porque não tem flexibilidade, não é igual, e a orelha dela tá no lugar errado, né? Mas quando for na pessoa, vai ser pelo meio do tragus, ó. Vai passar pelo tragus, vai passar pelo ponto final, pela linha do ponto alto e vai vir em direção ao meio da testa.
Como a orelha dessa boneca tá no lugar errado, eu vou considerar só aqui, ó, o ponto final, o ponto alto e o meio da testa, tá? Ó, ponto final, ponto alto, meio da testa, tá? E aí, ó, marquei a minha primeira linha, tá? Para fechamento do meu desenho. Faço a mesma coisa do outro lado, ponto final. As linhas precisam se cruzar ali, ó, com a linha do meio da testa, tá? Ó, formando um X aqui no centro, tá? Na parte de baixo, eu vou reforçar aqui para vocês conseguirem enxergar, tá, gente? Ó. Eu não sei se aí a câmera tá conseguindo pegar. Na parte de baixo, deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. O que a linha vai ter que fazer? A sobrancelha, ela precisa terminar em 0. Aqui tem que estar zeradinho, bem fininho essa pontinha, certo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essa linha nessa, ó. Cruzar elas duas aqui, passar por aqui, ó, e vir também em direção ao meio da testa. Tá, ó? Estão vendo? Tá? Então, aqui fica escorregando porque é uma boneca de plástico, né? Mas, ó, a ideia é essa aqui, ó. Tá? Porque daí as duas se fecham, ó. Ele já me dá a espessura dessa parte aqui, ó. Do fechamento da sobrancelha na parte de baixo. Tá, ó. Ó, marcou, tá vendo? Vou reforçar aqui pra vocês enxergarem melhor. Tá? Então, ó, vou fazer a mesma coisa, então, do outro lado, e elas precisam se cruzar aqui no centro. Vamos lá, sujar aqui a minha linha e vim fazendo o fechamento, ó. Cruzo as duas linhas, ó, essa linha que eu vou criar agora com a linha que eu já tinha criado, cruzo elas, passo ali, ó, pelo meio da sobrancelha e venho em direção à testa, cruzando a linha com a linha do meio, tá? Tá dando pra ver? Tá, né? Ó, elas se cruzam ali no final, passa pelo meio da sobrancelha e vem em direção ao meio da minha testa, ó. Ok? Vou reforçar aqui para vocês enxergarem bem direitinho. Com isso, você já consegue ver que ela determina também uma espessura nessa parte, ó. Porque ela vem aqui, ó, já determinando a espessura do meu ponto alto. Lembra que eu falei que o ponto alto ele tem que ter uma espessura que é um pouco menor do que o início? Aqui ele já tá determinando para mim a espessura quando eu venho com essa linha fazendo esse movimento, tá? Agora eu vou fechar a parte de cima aqui do meu desenho. Como que eu vou fazer? Eu venho do ponto alto, passo pelo início dessa sobrancelha e encontro a linha do centro da testa, ó. Tá? Então, ela passou por aqui, ó, um pedacinho dessa linha inicial. Passou por aqui e veio em direção ao meio da testa, tá? Agora eu vou fazer do outro lado. A mesma coisa, ó. Venho do ponto alto, vindo em direção a cruzar com a outra linha que eu trouxe do outro lado. Elas precisam se cruzar para ter simetria, tá bom? Reforçar aqui. Do ponto alto, vindo pro meio da testa, tá? Então, ó, se cruzou aqui também. Agora eu vou fazer a parte de baixo, pra finalmente fechar o desenho da minha sobrancelha. Como que eu vou fazer? Eu vou vir, gente, da espessura que eu criei aqui, ó, em direção ao início, tá? Tentando deixar uma linha bem retinha, ó. Retinha e paralela com a de cima. Na verdade, ela forma um ângulo mais chanfrado, né? Um corte diagonal, ó. Então, eu venho daqui, puxando pra cá.
Mesma coisa do outro lado. O que você tem que ter em mente é que as linhas elas precisam se cruzar com a linha do centro e fechar o desenho. Tá, ó. Tá vendo que ela tá se cruzando aqui, ó? Na espessura do ponto alto? Ó, vou deixar uma bolinha aí pra vocês verem o que eu tô falando, tá? Então, é isso. Depois, eu vou só reforçar todo o meu desenho. Ó, eu criei a linha aqui. Como que eu faço para poder ligar esses pontos, né? Quando tá meio apagado, às vezes tem pelinhos aqui embaixo que atrapalham a gente de marcar com a linha e fica um pouco falhado e tal. O que eu vou fazer? Eu sempre vou esticar a pele, eu vou mostrar no modelo para vocês isso também. E eu vou usar o meu lápis dermatográfico com a ponta bem chanfradinha, bem fininha, eu afino ele bem fininho, aponto bem fininho. E aí eu venho com ele em pezinho, ó, vou estico a pele da minha cliente, venho com ele em pé e vou seguindo. E eu tenho que lembrar que são linhas retas, eu não posso arredondar essa linha no meio do caminho. Eu só posso arredondar quando chega aqui, ó, no ponto alto, né, na espessura do ponto alto. Aí eu posso dar aquela arredondadinha para descer até o final, tá? Porque muitas pessoas o que fazem? Sobem já arredondando e aí fica tipo uma barriga aqui nesse início da sobrancelha, certo? Então você tem que ir ligando já, lembrando que a linha é reta, para você não fazer essa linha ficar arredondada, tá? E aí a mesma coisa aqui, ó, na parte de cima. Ó. Subo com ela reta. E aqui eu arredondo e vou descendo para encontrar com o ponto final. Tenho que sempre lembrar que a minha sobrancelha tem que terminar em zero, então as duas linhas precisam se cruzar para ter um fechamento aqui, a ponta ficar bem fininha. Preciso lembrar que as linhas elas são retas e não arredondadas aqui, principalmente nesse início, tá? Preciso lembrar que todas as linhas elas precisam se cruzar com a linha do eixo. Eita, que eu tô engrossando a linha, peraí que eu já arrumo. E esticar a pele é muito importante, gente. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer essa ligação, porque às vezes a cliente tem a pele bem molinha aqui da parte de baixo do olho, principalmente quando chega aqui, ó, nessa parte do arqueamento. E aí a pessoa não consegue deixar a linha bonitinha, a linha reta, e na hora de tirar os pelos acaba se atrapalhando. Então, esticar a pele é o que ajuda você a melhorar a definição do seu design, tá? Da marcação do seu design. Mesma coisa na parte de cima. Tá, gente? Então, feito isso, ficou tudo sujo aí a cara da minha boneca. Então, eu vou conferir aqui, ó. Tem cruzamento aqui, ó. Tem cruzamento aqui. Tem cruzamento aqui? Tem cruzamento aqui. Tem cruzamento aqui? Tem um cruzamento aqui. Tem aqui? Tem aqui. Tem aqui, ó. Tem um cruzamento aqui. Tem aqui também. Tem aqui. Né? Os pontos, eles vão se cruzando, ó. Tem aqui. Tem aqui. Evelyn, mas e esse início aqui, né? Muita gente marca aqui, ó. Cruzando aqui. Cruzando aqui. Cruzando aqui e cruzando aqui. Eu não marco esses pontos aqui cruzando por quê? Porque às vezes, por exemplo, a cliente tem uma sobrancelha mais reta. Se você consegue deixar chanfradinho esse início, ó, mais descidinho assim, ó, sem necessariamente encostar com esse quadrado que a gente criou aqui na parte de cima, você consegue deixar a sobrancelha um pouco mais arqueada. Esse movimento chanfrado aqui que se criou, chanfrado que eu digo, é que não é uma linha reta, é uma linha inclinada, levemente inclinada. Isso faz a sobrancelha ficar um pouco mais arqueada, tá? Melhora aí o arqueamento dessa sobrancelha. Então, é isso. Na próxima aula a gente vai fazer na modelo, vocês vão ver isso aqui na modelo e vão ver adaptações disso aqui na modelo, tá? Mas a boneca é bem legal para você treinar, porque você consegue ter uma percepção sobre o rosto. Você não vai ficar fazendo que nem eu aqui, virando, tal, que eu tô virando para vocês conseguirem ver mesmo os detalhes aí na câmera. Mas é bom porque, ó, tô no meu mocho aqui sentadinha, deixa eu virar pra vocês verem, ó. Tô sentada aqui no meu mocho, tô com
com a cabeça na minha maca, né? Então eu já treino a posição que eu vou ficar pra atender. Você pode, por exemplo, colocar em cima do seu sofá, no braço do seu sofá, ou em cima da cama, né? Senta do lado e treina esse tipo de posição. Só que quando a cliente estiver deitada, você vai precisar depois sentar ela para conferir, principalmente se não tá nada torto, né? Se tá realmente, mas com todas essas linhas de conferência batendo, dificilmente vai estar torto, tá? Mas é bom você sentar a modelo para conferir, tá bom? Então, é isso.